Glória a Deus por mais um dia na presença dEle, mais um momento que temos para ler a palavra de Deus, as Escrituras e aprender delas. Encontramos nas Escrituras tudo aquilo que nós precisamos para que nós continuemos a nossa jornada. Encontramos nas Escrituras todo o alimento necessário para que nós possamos enfrentar todo e qualquer desafio. E nós louvamos a Deus, porque hoje temos acesso a essa palavra maravilhosa. Gostaria de pedir para que os irmãos abrissem as suas Bíblias no Salmo de número 130. Estamos acabando o Cântico dos Degraus. Em outubro vamos finalizar. Hoje, então, encerramos aí nesse mês de junho. Voltaremos então em outubro para as 3 últimas lições, os 3 últimos capítulos aí desse Cântico da Peregrinação, Cântico de Romagem, Cântico dos Degraus, que tem nos ensinado bastante, tem nos mostrado coisas valiosas que precisamos colocar em prática nas nossas vidas. Salmo de número 130, então, diz assim a palavra do Senhor: das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Se tu, Senhor, observares iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Aguardo, Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper do amanhã. Espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção. É Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. É este então o Salmo de número 130. O tema da nossa mensagem de hoje, e aquilo que o texto vem a nos ensinar, é da culpa à esperança. Da culpa à esperança. Você já tentou se aproximar de Deus sentindo-se indigno demais? Você já teve essa sensação de medo de que talvez Ele não fosse te ouvir porque você está em pecado, porque você errou? Esse é um sentimento comum, e eu muitas vezes vivenciei isso na minha história, porque eu falava assim: puxa, errei de novo nisso. Semana passada acabei de pedir perdão para Deus porque eu errei nisso e hoje caí de novo nisso. E daí, num primeiro momento, vem aquele sentimento assim: puxa, eu não vou, com que cara que eu chego diante de Deus? Porque a palavra de Deus diz que se você for no alto monte ou no abismo, lá Deus está. A presença do Senhor está. Então não dá para esconder nada de Deus. Não dá para ocultar o seu pecado de Deus. Então, diante daquela sensação de errei de novo, muitas vezes a gente teme e fala assim: ai, o que eu vou falar para Deus, né? O que eu vou falar para Deus? A gente vive num mundo que busca encobrir os seus erros, não é verdade? A gente vive numa sociedade onde ninguém pode saber do teu erro porque você tem uma reputação, você tem um nome a zelar, você tem uma posição que você precisa preservar e ninguém pode saber dos seus erros, dos seus medos, dos seus pecados, e tudo precisa ser encoberto. E daí a gente começa a adotar uma prática meio, para não falar nada cristã, assim, mas de um auto-perdão, aquela sensação assim, puxa, errei, mas Deus perdoa, A Bíblia fala que Deus perdoa, mas a gente sequer vai para Deus.
A gente adota esse auto-perdão, né? Achando que, não, eu sei que Deus perdoa e segue o baile. E a gente não vai para Deus. Na realidade, a gente não vai para Deus porque a gente tem vergonha de novamente errar naquilo, pisar na bola e achar que Deus está olhando assim e... Sabia que Deus não se surpreende com o teu erro? Você sabia disso? Ele te conhece. Ele sabe dos desejos do teu coração. Antes mesmo de você fazer, Ele sabe da intenção do teu coração. Ele sabe que você está sujeito ao pecado. Ele sabe que você, sem Ele, caminha para a perdição. Sem Ele, caminha para a condenação. Ele conhece. Porém, o nosso Deus, Ele nos dá o escape. Ele diz, façam conhecidos, confesse os seus pecados, porque eu sou fiel e justo para te perdoar. Se você vier com o teu coração contrito, o Senhor conhece o teu coração, Ele conhece você, Ele sabe dos teus erros. Mas nós adotamos o auto-perdão, né? Por causa da vergonha. Por causa da vergonha. Mas o salmista aqui, ele não mascara. Ele clama que das profundezas clamo a ti. Aqui ele está falando da sua condição de pecado. Ele está falando aqui da sua condição de morte, da sua condição de iniquidade. É disso que ele está falando. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz, estejam alerta os teus ouvidos às minhas súplicas. Esse Salmo 130 também é conhecido como um dos salmos da penitência. Aquele salmo onde o autor, ele clama ao Senhor para que tenha misericórdia dele. Apresenta-se diante do Senhor como totalmente dependente. Senhor, eu preciso da tua graça, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia. Então este aqui é um dos salmos de penitência. E aqui o salmista nos mostra que Deus, aquilo que Deus faz com aqueles que reconhecem a própria miséria, aquilo que Deus faz com aqueles que clamam por graça. E nós precisamos exercitar isso, porque esse salmo aqui, ele é a jornada de alguém que começa a entender que está no fundo do poço e que precisa do Senhor. O salmista nos faz refletir sobre a nossa condição. Então, o salmo começa no fundo do poço e termina num alto de esperança. Percebe aqui que não é uma autocomiseração do salmista em dizer, ai, pobre de mim, que sou assim, e fica aquela lamentação que muitas vezes nós fazemos, né? Não, o salmista não age assim, ele começa assim reconhecendo o seu status de podridão e de pecado. Mas nós vamos ver aqui ao longo deste salmo que ele se transporta daquela condição de pecado para uma condição de perdoado e com esperança. Este é o teor do Salmo 130. Mostra-nos que o perdão e o homem regenerado, ele chega nesse nível não por causa dos seus feitos, mas por causa da graça do Senhor, do amor e do perdão do Senhor. Os dois primeiros versos, como eu disse, eles trabalham essa condição caótica. E tem um texto no Salmo, se a gente voltar ali no Salmo 69, 2, que diz: estou atolado num profundo lamaçal que não dá pé. Entrei em águas profundas e estou sendo arrastado pela correnteza. A ideia de você ser levado por águas profundas é justamente mostrar que você
perdeu o controle. Perdeu o controle e precisa de ajuda urgente. Precisa do agir de Deus urgente. Como aquele que naufraga e está quase que se afogando e grita: por favor, alguém me ajuda. Estica o braço, alguém pega na minha mão e me puxa. Essa é a condição que o salmista coloca quando ele traz essa ideia das profundezas. Ele clama, ele não tem mais alternativa alguma, ele não tem mais saída alguma, ele só tem um caminho: clamar ao Senhor. Clamar ao Senhor. Ele não se justifica, ele não arruma desculpa, ele não chega para Deus: Senhor, o Senhor viu, eu pequei, mas também aquele irmãozinho lá me provocou, por isso que eu bati nele. Ele não dá justificativa, ele não fala assim o porquê ele pecou, ele simplesmente diz: ó, eu pequei, eu errei, eu sou nada, eu preciso da graça e do perdão do Senhor. E é isso que nós precisamos colocar em prática. A gente vê que as Escrituras, de um modo geral, elas não mascaram o pecado humano. Não tem um porém, um mas, um veja bem. Não tem isso. Reconhece o teu pecado, se arrependa, confesse e volte a trilhar, volte a caminhar. Essa é a condição humana, e até que Jesus volte, nos leve e nos transforme, essa é a condição humana. Nós precisamos do agir do Senhor em nós. Eu lembro de Isaías, no capítulo 6, verso 5, quando Isaías grita, dizendo: ai de mim, porque eu sou um homem impuro, de lábios impuros, e vivo no mundo de impuros lábios. Quando o Senhor chama e o desafia, ele diante do Senhor se humilha e diz: ai de mim, ai de mim. Reconhecer a nossa condição é o primeiro passo de nós termos uma vida que cresce na caminhada com Jesus. Reconhecer que você é pecador, que você é falho, que você é limitado e que você carece daquele que vai estender o braço e te tirar do lamaçal do pecado. Esse é o primeiro passo. Eu vou ler alguns textos aqui muito rápidos, não vai nem projetar os textos aqui, mas eu gostaria que você lesse. Se você quiser anotar as referências, eles vão passar aqui. Anota rápido aí, que a Isa é bem rápido, então ela vai pôr tirar. Anotar as referências que vão nos mostrar justamente isso, que comprova que o Senhor, Ele atenta e Ele tem os ouvidos dEle voltados a todos aqueles que se arrependem, se quebrantam e reconhecem o seu pecado. Quer ver? O que a palavra de Deus diz? Salmo 34:18 está escrito: perto está o Senhor dos que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Salmo 51:17 diz: sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não desprezarás, ó Deus. Isaías 57:15: porque assim diz o alto sublime que habita a eternidade, o qual tem o nome santo: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. 2 Crônicas 7:14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Tiago 4:6-10: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. 1 Pedro 5,6: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em seu tempo, em tempo oportuno, os exalte. Querem mais? São muitos textos que mostram que nossa condição, e nós devemos nos humilhar na presença do Senhor.
Nós precisamos nos quebrantar, porque a estes o Senhor tem alto preço, a estes o Senhor olha com carinho, a estes o Senhor levanta. Um dos textos aqui, Tiago diz que Deus resiste ao soberbo. Sabe quem é o soberbo? Aqui Deus o quê? Preciso pedir perdão. Não preciso de Deus. Eu dou conta da minha vida, eu faço e aconteço. Esse é o soberbo, e a palavra diz: Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Então a primeira lição que nós temos neste salmo é esta condição de reconhecer que somos falhos e precisamos do agir de Deus. Então parar de esconder aquilo que de fato nós somos, que talvez as pessoas não sabem, mas Deus conhece. Nós precisamos apresentar as nossas vidas diante do Senhor com sinceridade. Lembrando-se que a profundidade da sua dor não assusta Deus, não abala Deus. Mas aquilo que abala Deus é o teu coração contrito. Isso mexe com Deus. Um coração que reconhece: Senhor, eu clamo a Ti, eu preciso de Ti. Os versos 3 e 4 nos trazem mais uma lição importante. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem, Senhor, poderá escapar? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Então aqui o salmista reconhece que se Deus contasse os nossos pecados, ninguém permaneceria em pé. Já pensou se Deus chegasse aqui agora, Jesus chegasse, entrasse por aquela porta, Ele está aqui, né? Mas, enfim, chegasse em carne e osso aqui, aí chegasse ali na Isa, dá licença daí, por favor, levanta daí, eu vou sentar aqui. E ele senta ali no computador e fala assim: agora, meus irmãos, vocês vão ver um pouquinho da história de vocês. E ele começasse a projetar aqui a sua vida. E aí? Como seria? Será que você permaneceria aqui ou você sairia correndo? Meu Deus, Jesus vai mostrar a minha vida aqui num telão. É o que o salmista está falando. Se tu, Senhor, observares as iniquidades, quem poderá escapar? Diante do Senhor, imagina se o Senhor mostrasse e nos condenasse no exato momento que nós pecamos e escancarasse a sua vida. Ninguém permaneceria. Ninguém permaneceria em pé. Mas é importante notarmos que o caráter de Deus ele é revelado. Mas contigo está o perdão, para que sejas temido. Não castigo como primeira palavra, mas a misericórdia. Ainda há tempo de nós clamarmos por misericórdia e perdão. Mas um dia, a misericórdia não estará mais aqui. Então o que reinará será a justiça de Deus. Vivemos nesse tempo de misericórdia e nós devemos aproveitar esse tempo para consertar as nossas vidas, né? Aquelas práticas que nós temos constantemente feito e que têm desagradado a Deus, que foge dos princípios da palavra de Deus, aqueles pecadinhos de estimação que você vem conduzindo, que você vem trabalhando. Há tempo de misericórdia, há tempo de perdão. E o caráter de Deus hoje para nós é revelado com esse perdão dos nossos pecados. Interessante que o perdão, ele é um temor reverente. Nós somos perdoados para adorar, não para fugir de Deus. Se Deus conhece o meu coração e Ele conhece o teu coração e sabe que você vai pecar depois de amanhã, Ele te perdoa agora, mas Ele sabe que depois de amanhã você vai pecar de novo. Ora, que perdão é esse? Imagina você, humano,
Você perdoou o irmãozinho lá que fez algo ruim para você. Imagina se você soubesse, depois de amanhã, ele vai errar de novo comigo. Nisso. Como é que você faria? Sendo humano. Percebe como Deus age diferente conosco? Ele sabe que você vai errar. Ele sabe que você vai pisar na bola. Mas o perdão dele serve para te curar, mas para fazer com que o nome dele seja exaltado e adorado. Esse é o papel, essa é a função. Tudo que nós fazemos é para que o nome do Senhor seja exaltado. Então, toda vez que um pecador se arrepende, há festa no céu, a palavra de Deus diz. Por que há festa no céu quando um pecador se arrepende? Porque o nome do Senhor foi adorado. Porque aquele pecador reconheceu que precisa de Deus, que precisa da graça de Deus, que é dependente do Senhor. Por causa disso, o nome do Senhor é exaltado, o nome do Senhor é adorado. Então, adorar, viver uma vida de adoração a Deus é justamente essa resposta ao seu olhar misericordioso. Imagina se não fosse a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Onde você estaria hoje, talvez? Se não fosse a misericórdia do Senhor, aonde você estaria hoje? Nós adoramos ao Senhor e somos devedores. Imagina que você tem uma dívida trilionária, que é impossível, nem se você vivesse milhões de anos, você conseguiria pagar essa dívida. Jesus foi lá e pagou para você. Imagina se você é esse devedor, aí chega lá, seu Edgar, e paga essa dívida que você nunca poderia pagar. Imagina, seu Edgar foi lá, coração gigante dele, foi lá e pagou a tua dívida. Qual o teu sentimento com relação ao seu Edgar, por exemplo? Eterna gratidão, não é verdade? Você nunca poderia pagar essa dívida. Nunca. Ele foi lá e pagou. Eu sou eternamente grato ao seu Edgar. E levar ele para comer todo dia em casa. Está precisando de alguma coisa? Quer mais alguma coisa? Está bem assim? Quer massagem? Faça massagem. Eternamente grato. Foi o que Jesus fez por nós. Então nós somos eternamente devedores a Ele. Pelo sacrifício, pelo perdão. Saber que hoje você tem a vida eterna. E que o teu nome está no livro da vida. Por causa do sacrifício de Cristo. Precisa gerar no teu coração esse sentimento de eterna dívida com o Senhor. Por isso eu vou segui-lo. Por isso eu vou estar onde Ele quer que eu esteja. Percebe o porquê que a gente segue ao Senhor? Porque somos devedores, somos escravos. Pode pedir o que o Senhor quiser, aquilo que o Senhor fez não tem preço. Verso 5 e verso 6, o salmista traz uma outra ideia dessa caminhada. Ele diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas anseiam pelo romper da manhã, mais do que os guardas pelo romper da manhã. Esperar aqui não é passividade. Esperar no Senhor não é um esperar de vou cruzar os braços e vamos ver o que vai rolar. Vou cruzar os braços e vamos ver o que Deus tem para mim. Não é passividade, mas é uma fé que se apoia na palavra de Deus, nas promessas do Senhor e não nos seus sentimentos. A imagem aqui que ele traz dos guardas, ela é maravilhosa, porque imagina o guarda que está ali trabalhando, na sua escala, e ele não vê a hora de chegar o dia, ele já está a noite toda ali passando, trabalhando, ele não vê a hora de chegar o raiar do sol. Opa, chegou a hora, eu vou embora, vou poder descansar. E ele traz aqui que a minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã.
Mais do que essa expectativa, não vejo a hora de acabar esse turno de trabalho. A minha alma anseia pelo Senhor. Copiosa redenção, em algumas versões vai trazer, né? Copiosa redenção. Isso seria uma redenção abundante, ampla, eficaz. Ele chama o povo a confiar nele de todo o coração, com todo o seu entendimento. Deus redime a sua vida de todos os pecados. Não de alguns, mas de todos. Jesus, ele é o cumprimento da esperança desse salmo. Ele é o Redentor, Ele que desceu nas profundezas para nos elevar, conforme a gente lê lá em Efésios 4, diz, a partir do verso 9, verso 10, ora, o que dizer, Ele subiu, senão também o que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O Senhor desceu nas profundezas, Ele morreu, Ele foi até o fundo, para que quando Ele voltasse, Ele trouxesse você para cima. Ele regenerasse a sua vida e te desse a oportunidade de crescer na sua história, na sua jornada, de uma forma plena, nele. Ele pagou o preço, Cristo pagou o preço. Ele desceu para que nós pudéssemos hoje viver o padrão de vida como o de Jesus, de santidade, ou seja, de um ser separado. Nele há redenção plena. Um outro texto que ilustra isso está lá em Colossenses, no capítulo 1, carta de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versos 13. Vamos ler o 13 até o 23, que esse texto aqui ele é maravilhoso. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas, porque Deus achou por bem que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E vocês, que no passado eram estranhos e inimigos no entendimento pelas obras más que praticavam, agora, porém, ele nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. E se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Se você consegue ler esse texto e não dizer um glória a Deus, dizendo o Senhor é tremendo, o Senhor é maravilhoso, o Senhor pensou em todas as coisas, o Senhor pensou em mim, e reconciliou em si, na sua carne, todas as coisas. Esperar no Senhor é ter a consciência de que aquele que fez a boa obra é fiel para cumpri-la até o final.
Então percebe que no nosso texto de hoje o salmista ele começa reconhecendo a sua condição de pecado, ele começa reconhecendo quem ele é, mas ele está terminando este salmo aqui glorificando a Deus por tudo aquilo que Deus fez e é na sua vida, e é Ele que traz toda a esperança que ele precisa. Então, ou seja, ele entende quem ele é sem Cristo, ele entende quem ele é por causa do pecado, mas ele consegue olhar para o Senhor e saber que o Senhor é aquele que redime todas as coisas, é aquele que perdoa, que purifica e te faz andar por caminhos seguros. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Deus que se importa conosco. Eu quero concluir essa mensagem, relembrando que hoje a gente pode estar vivendo nas profundezas, e você pode fazer essa análise aí na tua jornada, na tua caminhada, e perceber quais são essas profundidades, essas profundezas que você tem vivido. Talvez sejam profundezas da culpa, talvez sejam profundezas do próprio pecado ou do desânimo. Talvez você esteja vivendo um sentimento de autodesprezo, por tanto tempo estar pisando na bola e errando nas mesmas coisas. Mas esse salmo aqui, ele nos ensina que Deus não despreza aquele que clama. Ele não despreza aquele que clama. Em Cristo há o perdão verdadeiro. Em Cristo nós somos renovados. Nele há esperança segura. Nele há redenção abundante. Então, relembrando, a gente precisa orar como o salmista, com verdade, sem máscaras. Confesse as suas profundezas. Depois a gente precisa esperar com fé, esperar confiando nas promessas de Deus, mesmo quando o socorro não parece tão aparente, tão presente, mesmo que o socorro esteja distante e ainda não tenha chego até a tua casa, até você. Esperar no Senhor é confiar que todas as promessas que Ele fez, Ele está cumprindo. E devemos compartilhar essa esperança. Assim como o salmista no final aqui, quando nós lemos nos versos 7, verso 8, espere Israel no Senhor, pois no Senhor há misericórdia, nele temos ampla redenção, é Ele quem redime Israel de todas as suas iniquidades. Precisamos compartilhar essa esperança. As pessoas precisam saber dessa tua esperança. Sabe por quê? Porque as pessoas lá fora, elas não têm essa esperança. Elas vivem os mesmos conflitos e lutas que você vive. Porém, você tem a esperança em Cristo Jesus, mas elas não têm essa esperança. Por isso vivem no desespero, na ansiedade, vivem em conflitos consigo mesma. E sabe quem vai anunciar isso para elas? Adivinha? Você. Você é aquele que vai levar essa mensagem de esperança ao coração dessas pessoas, porque essa esperança alcançou o teu coração. Essa esperança alcançou você. E se alcançou você, você não precisa aguardar, porque eu sempre digo, que os planos e o propósito de Deus não acabam na tua vida. Imagina se tivesse lá os discípulos pensado que a esperança e o projeto acabassem neles. O Evangelho nunca ia ter chego até a gente, não é verdade? Então, da mesma forma que não chegou neles como um fim, também não chegou em você como um fim. Então você precisa, como a gente iniciou a celebração de hoje, preocupar-se com a próxima geração. Eu preciso anunciar. Não é uma questão de escolha, eu preciso anunciar.
Eu preciso falar às próximas gerações. Eu estive falando hoje com os adolescentes pela manhã e a gente falou dessa importância de nós levarmos e nós testemunharmos para os nossos amigos essa esperança, essa vida verdadeira. Esse é o meu papel, esse é o teu papel. Essa é a conduta de todo cristão. Essa é a nossa missão. A gente carece da misericórdia de Deus para cumprir os propósitos dele. E ele sabe disso. Mas nós precisamos abrir os nossos lábios e clamar: Senhor, vem e me ajuda. Me ajuda. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu preciso muito do Senhor. Eu careço da tua misericórdia e do teu perdão, para que eu possa cumprir e seguir adiante naquilo que o Senhor tem para mim. Você crê que o Senhor tem algo a realizar através da tua vida? Você crê que o Senhor Jesus não te chamou aqui por acaso? Então vamos colocar em prática, né? Vamos fazer acontecer. Vamos mostrar para as pessoas. Eu estava falando isso hoje com o Paulo, conversei semana com o Daniel sobre isso também, dessa responsabilidade que nós temos de testemunhar, de falar do amor de Deus para as pessoas, falar para as pessoas aquilo que Deus tem feito em nós. Esse é o nosso testemunho. Esse é a nossa bagagem, né? O que você tem para oferecer? O que você tem para oferecer? Eu tenho para oferecer a minha vida transformada, aquilo que o Senhor fez em mim. E se Ele fez em mim, eu não sou a última bolachinha do pacote. Eu não sou. Então, se Ele fez comigo, Ele pode fazer com você. Ele pode mudar a tua história. Ele pode transformar a sua vida. Coloque-se de pé, vamos orar. E que nós possamos sair daqui com esse desafio. Lembre-se, em primeiro reconheça quem você é diante do Senhor. Nunca deixe com que a soberba encha o teu coração, mas a cada dia reconheça: Senhor, pobre homem, pobre mulher que sou, careço do Senhor. Me perdoa, mas me habilita minhas mãos para que eu possa levar essa esperança que eu tenho no Senhor, levar para as outras pessoas. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por essa mensagem, te louvamos por essa palavra, te louvamos, ó Deus, pelo desafio que o Senhor tem para cada um de nós. Te louvamos, ó Deus, porque tudo isso é privilégio, porque a obra é do Senhor, é o Senhor que se importa com as pessoas, é o Senhor que tem projetos para a vida das pessoas, e o Senhor simplesmente conta conosco. O Senhor não precisa da gente, mas o Senhor conta conosco nesse trabalho de levar a mensagem. Então, Senhor, nós pedimos que, em primeiro lugar, o Senhor venha sobre nós trazer o teu perdão. Que o Senhor venha sobre nós trazer a cura, Senhor, que talvez a gente esteja precisando. Cura na nossa alma, nas nossas emoções. Nos purificar, Senhor, e nos limpar de todo vício, de todo mal, Senhor. Senhor, nos ajuda a nos desvencilhar de tudo isso que não te agrada, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vencer todo o pecado que nos rodeia e muitas vezes ficamos presos a ele, Senhor. Nos ajuda, nós carecemos, como o salmista diz, das profundezas clamo a Ti. Então, Senhor, olha para o nosso coração e que o Senhor nos ajude nisso. Que o Senhor nos conduza, Senhor, nesse trilhar, ó Deus, de sermos transformados dia após dia. Faz isso, Deus, e que nós possamos, ó Deus, em nome de Jesus, aproveitar as oportunidades para que o Teu Evangelho seja pregado. O Senhor tem algo especial para cada um de nós. E nós, como dissemos no início, já reconhecemos nossa limitação e carecemos da Tua ajuda, das Tuas misericórdias. Então nós cremos e temos esperança de que o Senhor está conosco. E por causa disso nós vamos abrir as nossas bocas e testemunharmos
para que o Teu Evangelho alcance também corações feridos, corações de pessoas que também vivem numa condição de escravidão do pecado e que precisam ouvir dessa esperança. Que o Senhor guie, Deus. E, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor dê para cada um de nós, a começar em mim, a cada um de nós, nos dê pessoas para que nós possamos testemunhar. Prepara esses corações e, Deus, nos desperta para que a gente possa aproveitar as oportunidades e que nós possamos falar daquilo que o Senhor tem para a vida dessas pessoas, que nós possamos testemunhar. Faz isso em mim, faz isso em cada um de nós, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.